Segunda-feira, 12 de junho, hoje celebra-se o Dia do Correio Aéreo Nacional e também Dia dos Namorados. E por falar em Dia dos Namorados, eu lembro a todos que muitos casais, depois que se casam, se tornam relapsos. Eles se tornam acomodados e não lembram mais de celebrar o Dia dos Namorados. E eu deixo aqui uma dica para você. Agora que você tem que caprichar, quem sabe você que pode hoje ir a uma pizzaria celebrar o Dia dos Namorados com a sua esposa, ou até mesmo uma viagem. É bom comemorar não apenas quando você era namorado, no sentido de ainda não ter casado, mas quando você casa, mesmo depois de casados, continuamos namorando. Trocas de palavras, de juras de amor, ternura, afeto, isso faz parte do amor. Por isso, eu deixo esse recado para você nesse Dia dos Namorados. Celebre esse dia com muito mais fervor, com muito mais ardor, com muito mais ternura. Quero deixá-los agora sem perda de tempo com o casal Darrael Delmar e a sua esposa, irmã Márcia, que foram oficialmente lançar aqui em Campina Grande o livro Não Crie Filhos para o Mundo. Sem perda de tempo, quero deixá-los com este casal. Essa é uma busca que eu e você precisamos fazer todos os dias para que a gente deixe um legado, para que a gente seja exemplo para essa próxima geração. Para construir um legado, eu aprendo outra coisa, um outro princípio, que esse é o nosso segundo princípio. Vai passar aqui, ó. Eu cuido da minha casa. Vamos repetir, se apropriando disso. Eu cuido da minha casa. Eu cuido da minha casa. Lá em 2 Reis fala assim, ó. Lá em 2 Reis 20:11 fala assim: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Você já deve ter ouvido muitas vezes, com toda certeza, que o nosso primeiro ministério é a nossa família. Pois é, e que nada adianta a gente ganhar o mundo inteirinho e perder a nossa casa. Nada. Primeiro é o meu primeiro ministério, que é o meu lar. Amados, a família foi instituída antes da igreja. Nós não podemos negligenciar o nosso primeiro ministério, que é a nossa casa. Isso é algo que a gente precisa obedecer. Isso a gente precisa fazer com toda a nossa força. Porque tudo precisa começar na nossa casa. Porque é do que tem muito na nossa casa que a gente vai transbordar na casa do próximo, na nossa igreja, em quem se aproximar de nós. É o que está cheio. E o que está cheio a sua casa hoje? Está cheio de Deus? Está cheia do Espírito Santo de Deus? Está cheia de respeito, de honra, de obediência? Do que está cheia a sua casa? Ou o contrário, está cheio de injustiça, grosserias, julgamento, fofoca? Do que está cheio a nossa casa é o que a gente vai transbordar fora dela. A gente precisa envolver tanto, de tal forma, os nossos filhos, que eles se sintam parte do nosso ministério. Vocês, como parte dessa igreja, vocês devem servir no ministério aqui. E eles precisam se sentir parte. Por quê? O que eu tenho visto de adolescentes, jovens, crianças até entrando na adolescência, querem se afastando da igreja, porque ele está sentindo que a igreja é um concorrente. Porque a igreja, em vez de aproximar a família, está distanciando. Isso é algo que nós estamos fazendo. Como nós estamos lidando com igreja e família? Porque isso precisa estar muito equalizado, em equilíbrio, para que os nossos filhos tenham um brilho no olhar de amor por Jesus, que contagie o próximo, que contagie quem chegue perto, sabe? Que quando o filho faça assim, quando o pai fala assim: filho, hoje tem culto, uau, já estou pronto, é para lá que eu vou. E a nossa igreja ser parte da casa deles. Eu fico tão feliz da minha vida quando eu vejo os meus adolescentes, eu tenho 2,
um de 14 e um de 17. E eu estava compartilhando agora com a Nani da Agnus, falando, gente, não tem alegria maior do que ter um filho de 17 anos, beirando 18 anos, no sábado à noite, fazendo uma mega programação na igreja. É lá que ele está. A gente fala, é a balada dos nossos filhos, dos nossos adolescentes, é na igreja. E aí eles inventam e não sei o quê, mas estão lá adorando, servindo ao Senhor. Isso é bênção. Aí domingo tem culto da família, dos pais, né? Os adolescentes já tiveram, mas onde é que eles estão? Na igreja. Vamos para o culto. Ontem eu fui para a igreja, mas hoje eu vou servir na igreja. Vamos embora. E assim vai. Mas que ele tenha um desejo no seu coração. E nós precisamos colocar isso no coração deles. Mas antes a gente precisa ter isso no nosso coração. Certa vez eu ouvi um pastor chamado Melvin. Ele é pai do pastor Abe Uber. Não sei se você já ouviu falar nele, mas ele falava uma frase que eu peguei para mim. E se você quiser pegar para você, agarra nela aí, que não tem problema não, eu compartilho com vocês. Ele falava assim, ó, eu não quero ser como Davi, que ganhou o mundo e perdeu a sua família. Mas eu também não quero ser como Noé, que ganhou a sua família, mas perdeu o mundo. E aí chega a parte mais linda e que eu me apropriei dela, que diz assim, ó, eu quero que com a minha família eu ganhe o mundo para Jesus. Essa precisa ser a nossa oração. Isso precisa arder no nosso coração. Eu, com a minha família, nós vamos ganhar o mundo para Jesus. Isso é que faz toda a diferença num legado, no que a gente vai deixar para a próxima geração. Porque tudo que você está fazendo hoje aqui, sentadinho nessa cadeira, ouvindo o que Deus está trazendo ao seu coração, é alimentando algo que vai gerar frutos e legados, não só na sua vida, enquanto casal, enquanto família aí, mas vai fazer diferença nos seus netos, nos seus bisnetos, nos seus tataranetos. Com que você vai aprender hoje aqui, que vai praticar. Amém. Isso é que é o mais forte, isso é que é o importante, isso é que a gente precisa fazer. Agora, algo que nós precisamos tomar muito cuidado. Nós precisamos ter muito cuidado para a gente não levar o nosso melhor para a rua e trazer o nosso pior para dentro da nossa casa. Forte. Isso é muito forte. Porque se você parar para pensar, você vai lembrar rapidinho de pessoas que fazem isso. Leva o seu melhor para a rua e traz para dentro da sua casa o seu pior. Sua família é seu primeiro ministério. Tem algo que eu declaro todos os dias na minha casa. E que, deixa eu falar para você, eu não nasci num lar cristão. Não nasci num lar cristão. Nós nos convertemos e desde que nós nos convertemos, nós entendemos e nós recebemos uma promessa do Senhor, que está lá em Josué 24:15, que diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. E mesmo ainda no início da minha conversão, que eu não entendia muito bem os princípios, o caminho, mas eu estava ali em busca, eu recebi essa promessa de que eu e minha casa serviremos ao Senhor e eu declaro ela sempre. E eu tenho certeza que você, certo dia, você já deve ter declarado isso. Mas se você chegou aqui e você ainda não declarou isso, eu queria te convidar a fazer isso junto comigo hoje. Vamos ficar de pé. Todo mundo de pé, vamos se movimentar. E se isso for um desejo do seu coração, eu queria que a gente declarasse isso com tanta força do nosso ser, com todo o nosso coração, que os céus ouvissem essa promessa que você recebeu no seu coração. E está aqui, ó, Josué 24:15, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Vamos embora? Eu vou contar até 3 e o céu vai ouvir hoje essa declaração que a gente já recebeu essa promessa, amém? Amém. 1, 2, 3. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Está declarado. Nós já recebemos essa promessa. Amém? Pode sentar. Pode se assentar.
Um terceiro princípio que a gente aprende nessa jornada de construção de um legado familiar, aprendendo como revestir, blindar a nossa família desses desafios que o mundo quer colocar na nossa família, é quando eu treino e discipulo os meus. Vamos ler junto? 1, 2, 3 e... Eu treino e discipulo os meus. Gente, vocês são muito bons. Eu falei juntos, vocês fizeram juntos. Pastor, tá de parabéns, viu? Povo. Essa igreja é muito engajada. É, mesmo. engajado, aqui assim, engajado. Ó, é diferenciado, sedento, viu? só recebendo. É, o negócio aqui eu acho que vai até meia-noite mesmo, viu? Só um amém, irmão. Só amém. Teve um crente que pensou na vigília. O crente já pensou na vigília ali, disse amém, o outro ficou preocupado. Não, que eu tenho que ir pra casa, tem que assistir Netflix. Para com isso, irmão, tá repreendido, viu? Tu vai ficar aqui recebendo o que tem mais de Deus para sua vida. A igreja de Atos, que nos inspira a ser igreja, já tinha hábito de treinar, discipular os seus. Em Atos 21, a parte 5 do versículo, diz o seguinte: todos os discípulos, com suas mulheres e filhos, nos acompanharam até fora da cidade. E ali na praia, nos ajoelhamos e oramos. Era muito comum para eles terem esse tempo de oração, de integração, de comunhão entre pais e filhos naquela igreja. E assim também tem que ser na nossa casa, na nossa família, com os nossos, inclusive que não sejam nossos filhos biológicos, mas também com nossos filhos espirituais. Esse hábito de adoração, esse hábito de oração, esse hábito de leitura bíblica é algo que tem que ser comum, não pode ser uma coisa aleatória, faz parte do nosso DNA, faz parte do nosso jeito de ser. E a gente tem que estar envolvendo cada vez mais os nossos filhos nisso daí. Eu lembro que durante muito tempo a gente começou um processo de viagem por conta dos livros para vários lugares, e o meu filho menor, Dylan, que hoje tem 14 anos, ele com 8, 9 anos, 7 anos, ficava ali sentado de cueca, arrumando as malas dos livros para a gente levar para as viagens. E eu promovi ele para gerente de expedição. 8 anos já era gerente, vê que chique. Você é o gerente de expedição, filho, do ministério. Você arruma a mala aí, organiza o livro arrumadinho e tal. E o outro que era mais velho, tinha mais força, eu botei ele como gerente de estoque. O que é que ele faz? Carrega a mala. Cada um tem uma função. Mas então, servindo ao Senhor, e todos são gerentes. Vê que coisa chique, né? Já pequenininho, já gerente, ele se acha. Ei, gerente, vem embora, organizar que tem mais uma viagem. Aí lá vai o gerente lá de cueca, pegar o livro dele e começar a arrumar. Mas sempre que eu estou arrumando um livro com eles, eu digo, filho, papai não sabe quem vai estar lá. Você também não. Mas Deus já sabe. Deus não precisa nem de mim, nem de você para esse livro abençoar uma família lá. Mas Deus, Ele deu o privilégio para a gente servir nessa obra. E desde cedo, eles iam entendendo o quanto é um privilégio estar servindo a obra do Senhor. Que não é algo pesado que eles vão fazer ali por obrigação, mas é uma oportunidade que Deus nos dá de sermos testemunhas da obra dele. Isso é engajar os filhos. Provérbios 21, 8 e 9 traz um caso de Filipe, o evangelista, que também treinava, preparava suas filhas. O texto da palavra de Deus diz o seguinte, Atos 21, 8 e 9. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. Ele tinha 4 filhas que profetizavam. Nós temos que ser ativadores de dons dos nossos filhos, desenvolver o que cada um tem de melhor e tal, capacitando, preparando eles para poderem subirem um nível a mais no servir a Deus. A nossa filha mais velha, Emily, ela se formou lá em Redding, pastor. Não sei se você conhece, pastor Bill Johnson, Chris Valaton. Eles têm uma igreja lá em Redding, na Califórnia, que trabalha muito a questão do sobrenatural. E ela se formou nessa igreja, ela é ministra, mora nos Estados Unidos. E ela foi por essa vertente, era o dom dela, é um dom de orar, tal, de interceder. Ela faz um trabalho de mentoria com mulheres, na parte de cura. Esse é o dom que ela tem e a gente vai ativar. O meu outro filho tem um outro dom, o outro tem outro, e nós como pais devemos ativar os dons dos nossos filhos, treiná-los. Essa igreja é um centro de capacitação, onde aqui os pastores, a equipe de liderança prepara vocês, né, aqui em aulas, em cursos, em treinamentos, em eventos, para que vocês se capacitem para fazer a diferença lá fora.
assim também tem que ser a sua casa. A sua casa é um centro de capacitação, onde você prepara os seus para fazer a diferença no mundo. Agora, é fácil preparar os filhos para fazer a diferença aí no mundo, sim ou não? Não. É bem difícil. Tem que treinar, discipular, insistir, repetir, né? Ter um nível de paciência extremo e, na maioria das vezes, deixar o que você acha que é importante para você naquele momento para poder fazer algo que é para o seu filho. Quem já deixou algo que era importante para você para fazer algo pelo filho? Todo dia, né? Todo dia você deixa alguma coisa para fazer algo para o filho. Mas a gente vive numa sociedade que tem deixado isso muito ao léu. Tem criado o filho, tipo... Não tem criado, né? Tem só colocado dentro de casa. É um hotel. O menino entra, né? Senta, come, vai para o quarto dele, fica no celular e vai embora. Depois entra, come, pega o celular e vai embora. E aí virou uma hospedaria. A casa, ao invés de ser um ambiente familiar. Muito por a gente ter uma situação de pais omissos hoje na sociedade. Eu não sei se você é daquela época que o pai só olhava e você já se ajeitava. Quem era dessa época que tinha um pai que só precisava olhar? Hoje em dia os pais nem participam mais de nada. E muitas vezes o menino que manda no pai. Por quê? Porque os pais começaram a deixar essa responsabilidade de ser pai e não querem colocar limite, não querem colocar regra, não querem ter muito esforço, porque criar filho dá trabalho. Criar filho certo dá muito mais trabalho ainda. É a atividade mais desafiadora da terra e a mais recompensadora. É aquela que você vai ter os seus maiores desafios, mas suas maiores alegrias. Mas muitas vezes talvez você diga, mas Darrell, eu estou com muita dificuldade, ele é adolescente, eu não sei como é que eu trato no dia a dia. Nesse livro aqui a gente tem um capítulo chamado A Arte de Criar Filhos. Porque quem é mãe e pai sabe, né? É uma arte. Todo dia você é um personagem diferente, porque você tem que se adaptar à realidade, porque o mundo está o tempo todo querendo tentar roubar seu filho de você, e você, ó, segura aqui de um jeito, segura aqui de outro, você puxa para cá, puxa para lá, e é uma tecnologia, é uma rede social, é um filme novo que entrou querendo induzir na cabeça do menino, que o menino beija outro menino, que a menina vai para o banheiro do menino, é uma confusão do tamanho do mundo, querem destruir, e você tem que estar atento o tempo todo. É aquela profissão que não tem férias. É 24 horas de trabalho. E posso contar uma coisa? Não pode pedir demissão. E eu vou pegar vocês agora numa outra mentira do inimigo. Se prepara. Eu já ouvi essa, de pai e mãe dizendo, mas ele já tem 18 anos, ele cuida da vida dele. Mentira. Do diabo. Eu tenho uma de 24. Ela pode ter 50. Enquanto eu estiver aqui, eu vou estar todo dia ensinando os caminhos do Senhor. Porque a responsabilidade de guiar ela nos caminhos do Senhor é minha. Na Bíblia diz, não, quando eu fizer 18, pare de ensinar no caminho, não. Ela diz, ensine no caminho. Eu vou ensinar todos os dias para os meus filhos, independente da idade que ele tiver, eu vou estar treinando, eu vou estar discipulando, eu vou estar preparando. É fácil? Não é. É por isso que a gente precisa de recursos, é por isso que a gente precisa de livros, a gente precisa de momentos como esse, onde a gente para e dá um se liga na gente, né? Um se liga, dizendo, poxa, eu estava indo para outro caminho, tem que ter um se liga, tem que ver o caminho certo. E aí a gente começa a melhorar o dia a dia, se unindo. E isso é muito lindo na igreja, porque se você parar e perceber, você vai ver que talvez esse seja o único lugar dessa cidade que hoje os pais pararam para pensar como podem cuidar melhor da sua família. Salva de palmas para você. Agora saiba, o rio, ele só existe porque tem margem. Filho saudável só vai existir se tiver limite. E é você que tem que dar o limite. É você que tem que direcionar. É você que tem que cuidar o tempo todo. E os filhos são muito espertos hoje em dia, né? Eles vêm numa versão 2.0 muito melhor do que veio a sua e do que veio a minha, sim ou não? Cara, eles já chegam prontos, é impressionante, sabe mexer naquela telinha de um jeito, tem informação que a gente não tinha na idade da gente. E além disso, tem aquele jeitinho, né, tal. O meu menorzinho, Dylan, ele sempre foi mais... Sabe aquele meu gatinho? Não sei se tem um filho assim, que chega se encostando, né? Passando o corpinho assim quando quer alguma coisa. Não tem aquele, né? Você sabe que já quer alguma coisa. Quando vem com aquele jeitinho mais painho. Nós chamamos painho aqui também? Aqui, é painho, manhã? É painho, manhã. Quando vem painho, eu já sei que é alguma coisa, né? Aí faz painho, aí se encosta assim e tal. Aí um certo dia ele veio me pedir, painho, eu quero isso, isso e isso. Aí eu falei, não, filho, você não vai fazer não. Aí ele olhou para mim e fez, mas painho, tu não disse que era meu amigo? Vê que ninja.
Aí eu cheguei para ele e fiz: filho, eu sempre vou ser seu amigo, mas eu nunca vou deixar de ser seu pai. E como seu pai, eu estou dizendo que você não vai fazer hoje. Em muitas situações, pais e mães, por quererem acomodar e fazer os gostos dos filhos, terminaram sendo amiguinhos dos filhos. O amiguinho faz o que o filho quer. O pai e a mãe faz o que o filho precisa. E coloque amor nas minhas palavras. Se você tiver que um dia escolher entre ser pai e mãe ou ser amigo, escolha ser pai e mãe. Porque amigos os seus filhos vão ter muitos. Pai e mãe só tem um. E cada vez está mais escasso nessa terra pai e mãe que estão firmes, ensinando os filhos no caminho do Senhor. E esses são vocês que estão aqui, e esses somos nós que nos recebemos essa missão de Deus e fazemos. O rei Ezequias foi um pai omisso. Foi um pai que ele não edificou, que ele não mentoreou, que ele não discipulou. E talvez por isso Ezequias deixou um dos piores legados da história da Bíblia. Um legado que eu e você não queremos deixar para a próxima geração. Deixa eu contar uma história para você. Tinha uma certa vez em um parque, tinha um pai. Ele chegou em um parque com o seu filho e ao entrar com o seu filho numa bicicleta, ele sentou no banquinho e o filho começou a passear na bicicleta. E um certo momento, quando ele está sentado, olhando o filho passeando na bicicleta, vem uma senhora, ela vem com o seu filho, brincando de skate, ela senta no mesmo banco, e os dois começam a contemplar os filhos, brincando. E uma certa hora ela já está meio impaciente, querendo ir embora, e já diz que não aguenta mais aquele tempo, e chega o filho desse homem, o nome desse filho é Joaquim. E Joaquim chega e faz: papai, eu queria ficar mais 5 minutos, pai, andando de bicicleta. Aí o pai: tudo bem, Joaquim, você pode ficar andando mais 5 minutos. E aí Joaquim começa a voltar, vai para um lado, vai para o outro na bicicleta. E aí passa aquele tempo e tal, e o pai fala: Joaquim, vamos embora, Joaquim. E aí Joaquim faz: papai, eu queria mais 5 minutos. E aí o pai faz: tudo bem, Joaquim. E vai passando o tempo, aquela mulher já xinga o outro filho dela no skate: menino, que menino desastrado, que menino não sei o que e tal. E quando ela menos espera, olha para o pai está lá, contemplando o filho andando de bicicleta. E o pai chega e fala: Joaquim, lembra, a gente tem que ir. E aí Joaquim olha para o pai e fala: pai, me dá mais 5 minutos. Naquela hora, a mulher chega para o homem e fala: Senhor, eu tenho visto você tão paciente com esse seu filho, você sempre é assim, é paciente com seu filho. O homem olha para ela e fala: eu não era assim, mas a minha vida mudou muito, porque há uns 15 dias atrás, a minha filha, ela estava ali naquela outra esquina, andando de bicicleta, e ao andar de bicicleta naquela esquina, passou um caminhão de lixo. Esse caminhão de lixo atropelou e matou a minha filha de 8 anos. E hoje, eu daria tudo para ter mais 5 minutos com a minha filha, e eu não tenho. Quando meu filho Joaquim pede mais 5 minutos, não são 5 minutos a mais para ele andar de bicicleta. São 5 minutos a mais que eu tenho para contemplar ele andando mais de bicicleta. Eu não sei como têm sido os seus relacionamentos com os seus filhos, mas eu quero ter mais 5 minutos. Eu quero poder aproveitar cada momento, sejam dos meus filhos, sejam dos meus pais que estão vivos. Eu quero poder contemplar com eles os momentos que a gente tem de vida, para que eu não chegue no final da minha história e eu me arrependa porque não tenho mais 5 minutos. Como Márcia falou para vocês, eu não nasci num lar cristão, e por não ter nascido num lar cristão, a gente não tinha muito ensinamento, a gente não tinha muito conhecimento sobre a palavra e sobre o que eram as coisas mais certas ou não de fazer.
mas mesmo assim eu tive muito cuidado, muito amor dos meus pais, mesmo sem eles entenderem na palavra o que era para ser feito. Mas sabe aquele senso de proteção que os pais, mesmo tendo tido conhecimento, fazem pelos filhos? Talvez você foi criado também em um lar que seus pais não tinham conhecimento da palavra, mas tipo assim, sua mãe matava e morria por você. Quem tinha um pai ou uma mãe assim? Matava e morria por você. Pronto, meus pais sempre foram assim, tanto que vocês sabem, né? Minha mãe me enganou com a história de mim não indo até hoje. Porque ela é completamente apaixonada por mim. Mas ela nunca soube demonstrar esse amor em palavras. Até os 35 anos de idade, eu nunca tinha ouvido do meu pai e minha mãe eu te amo. Nunca. Eu cresci sem ouvir isso do meu pai e da minha mãe. Por mais que eu soubesse que eles me amavam, eles nunca declararam. Por quê? Porque eles nunca ouviram. E o fato deles não terem ouvido dos pais deles fez com que eles não dissessem para os seus filhos. E quando eu conhecia Jesus, aos 35 anos de idade, eu comecei a entender que tinha um amor infinito de um pai que me amava e que ele o tempo todo se declarava para mim. Tinha um livro, inclusive, que tem um monte de declaração, e eu comecei a me apaixonar por esse livro, por essas histórias, e eu comecei a ver as declarações de amor que esse pai fazia por mim. E eu comecei a entender que eu precisava declarar esse amor para as pessoas que estavam à minha volta. E eu comecei a declarar isso para os meus pais. E eu comecei a falar para o meu pai, e comecei a falar para minha mãe, eu te amo. E sabe o que aconteceu? Eles começaram a falar para mim. E a gente criou uma atmosfera de declarar o amor que a gente sente dentro de casa. Eu entendi que o que acontecia na minha ascendência não deveria seguir na minha descendência. E a partir de mim, todos os meus filhos iriam declarar que amavam. Lá em casa o negócio é tão empolgado que a gente não fala mais eu te amo. Lá eu te amo mais. Eu te amo mais, eu te amo mais, eu te amo mais. É uma competição de eu te amo. Porque eu fui carente de ouvir isso. E eu sofri com essa carência. Mas eu não precisava jogar esse peso na vida dos meus filhos. Eu precisava mostrar o tempo todo que eles eram muito amados por mim e pelo Pai Celestial. Eu preciso ser o exemplo de Jesus na minha casa, demonstrando amor. E para isso eu preciso declarar para eles que eu amo. Eu não sei se você já declarou. Eu não sei se você já teve essa oportunidade. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Nunca se deixe se arrepender por não ter feito. Jamais. A pior coisa que pode acontecer na minha vida e na sua vida é a gente chegar no final da história da gente e se arrepender por a gente não ter declarado que a gente amava. Porque tem muita gente importante que talvez você nunca olhou e reconheceu que ela fosse importante para você. Você nunca declarou isso para ela. E talvez tudo que ela precise na vida é somente ouvir: mãe, eu te amo. Pai, eu te amo. Filho, eu te amo. Esposa, eu te amo. Aqui no Nordeste, principalmente, os homens têm uma dificuldade enorme de dizer: eu te amo. E como é que a gente é cristão, está numa igreja que Deus é amor, e a gente não tem a coragem de falar: eu te amo? Eu vim aqui para incomodar você. Não foi para falar o que você quer. Acredito que você há de convir o motivo pelo qual temos que fazer esta interrupção. O nosso tempo acabou, mas você está convidado amanhã a continuar conosco ouvindo o casal da Hel Delmar e a sua esposa, irmã Márcia, que aliás estiveram em nosso templo lançando um livro que tem como título Não Crie Filhos para o Mundo. Lamentamos porque muitos pais criam seus filhos com muito amor, com muito carinho, formando o caráter de um bom cidadão, e às vezes essa criança, depois de crescida, é tragado pelo mundo. E muitas vezes acontece de famílias inteiras serem destruídas por causa das drogas, a prostituição, a promiscuidade, a pedofilia tem destruído muitas vidas dos nossos filhos. Por isso, fazemos um apelo: ore por sua família e faça a sua parte. Agradecemos a todos que estiveram conosco, esperamos em Deus que todos tenham um dia abençoado, e nós vamos encerrar o nosso programa com o cantor e pastor Luiz de Carvalho interpretando a música Eu Vejo o Teu Poder, Senhor. E até amanhã.
Nas noites silenciosas, no perfume de rosas, eu vejo teu poder, Senhor. No céu estrelado, no dia ensolarado, eu vejo teu poder, Senhor. Na expressão da verdade, na forma de humildade, eu vejo teu poder, Senhor. No alívio da dor e num gesto de amor, eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Na ave a voar, no bramido do mar, eu vejo teu poder, Senhor. No puro pensamento, no fiel sentimento, eu vejo teu poder, Senhor. Na chuva a cair, na criança a sorrir, eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Na ave a voar, no bramido do mar, eu vejo teu poder, Senhor.